Olá amigos da equipe Prof Trader, esse é um canal criado para professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever o futebol. Eu sou o professor André e irei trazer para vocês as melhores análises do Brasil, as análises da equipe Prof Trader. E para esta sexta-feira, dia 20 de agosto, nós selecionamos Bielorrússia, Bundesliga, Divisão Premier da Irlanda e também Ligue 1 lá da França. Então, se você gostou dos nossos jogos, já gostou dos nossos campeonatos aí, já deixa o curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, que ajuda bastante a gente. No nosso placar eletrônico está o WhatsApp do nosso grupo VIP, 11 9 10 85 42 87. De segunda a sexta, os nossos atendentes estão de prontidão. Fora desse horário, assim que possível, você será respondido, pode mandar o horário que for, beleza? Falando em grupo VIP, hoje já bateu uma zebrinha espetacular, mas eu vou deixar para o Rafa dar o destaque amanhã. Falando em grupo VIP de destaque, ontem foram 13 jogos, 10 acertos, 13 análises. Anteontem, 13 jogos analisados, 10 acertos, então 11 acertos, perdão. Então, estamos numa fase muito legal. O grande destaque de ontem é a Série B que é muito difícil de acertar. Tem muita gente que fala, Série B pode dar qualquer coisa, é bem complicado, Série B é under. A gente foi no Guarani, Botafogo, mais de 1,5, continua sendo under, mas a gente foi no mercado de over para gols, né? Até 2,5 é under, acima de 2,5 é over, mas a gente foi no over 1,5 ou mais de 1,5. Os 49 minutos já estavam 1-1, maravilha, acabou assim mesmo. E Vila Nova e Vitória, under 2,5, menos de 2,5, 0-0. Olha só que tranquilidade, sem sufoco, cotação 2,10 na Série B, que é um campeonato bem complexo. Vamos aos jogos de amanhã. A primeira dupla, Slutsk contra Vitebsk, campeonato da Bielorrússia. Eu acabei trocando ali a ordem que eu estou acostumado a colocar. E às 15 horas e 30 minutos, RB Leipzig contra Stuttgart, mais 2,5. Vamos lá dar uma olhadinha em Slutsk e Vitebsk. Nas nossas análises matemáticas, deu 89% para acima desse 1,5 gol. Os 5 placares mais prováveis, todos acima de 1,5 gol. Na realidade, os 5 placares mais prováveis, ambas marcam sim. Olha só que coisa interessante. Se a gente olhar o campeonato da Bielorrússia, são 16 equipes, essa é a 20ª rodada. O Soligorsk tem jogos a menos, tem algumas equipes com jogos a menos. O Slutsk é o 13º colocado, 19 jogos, 20 gols marcados, 31 gols sofridos. O Vitebsk é o 7º colocado, com 19 jogos, 22 gols marcados, 18 sofridos. Se você pensar no total, não é de encher os olhos os números, tanto de Slutsk contra Vitebsk. Mas olha só que interessante quando a gente olha as equipes para dentro e fora de casa, no marcador de gols. O Slutsk, em 9 jogos, fez 16 gols e tomou 16. São 32 gols entre marcados e sofridos em 9 jogos, dá uma média de mais de 3 gols entre marcados e sofridos. E fora de casa, o Vitebsk vai também na mesma linha. Em 9 jogos, são 10 gols marcados, 13 gols sofridos, que dá 23 gols marcados e sofridos juntos, né? Dá uma média de 2,5. Se a gente pegar os últimos confrontos, pensando em casa e fora, os últimos 10 jogos do Slutsk, teve o último jogo que foi contra o Dinamo Minsk, que foi pela Copa. Mesmo assim foi 4-0, foi acima. 9 jogos deste campeonato, olha só que coisa interessante. Todos acima de 1,5. E dos 9 jogos, 8 foram ambas marcam sim. Tem 3-2 vitória, tem derrota 4-3, derrota 4-1, vitória 2-1, empate 2-2, bem movimentado. E os 9 jogos do Vitebsk nessa temporada, fora de casa, também são bem movimentados. Dos últimos 5 jogos para cá, teve mais movimentação, tá? O que mostra uma mudança no estilo da equipe.
teve um 3-3, teve uma vitória por 3-1, uma derrota por 3-1, uma derrota por 4-3. Então, se você pegar os 9 jogos, o começo foi uma tendência mais under. Tem 2 0-0, tem 1-0, tem 2-0, e depois mudou a chavinha e o time começou a marcar e sofrer muitos gols. Então, por isso, 1,5, a gente está bem confiante nesse 1,5. RB Leipzig contra Stuttgart. RB Leipzig dispensa apresentações, fez uma campanha fantástica temporada passada. Finalzinho, rateou aí o Bayern de Munique não permite vacilos, foi embora. O Sabitzer está voltando para a equipe, já voltou na última partida, estreou perdendo para o Mainz, é verdade, mas o Bayern também estreou empatando 1-1 contra o Gladbach, foram estreias de encher os olhos. O RB Leipzig, se você não sabe, contratou o André Silva. André Silva, se você não sabe, foi o vice-artilheiro do campeonato alemão da Bundesliga, jogando pelo Frankfurt. Pô, foi vice-artilheiro? Tá, mas ele fez um gol a mais do que o Haaland. Ele fez 28, o Haaland fez 27. E o artilheiro? Lewandowski não conta, fez 41. O campeonato que tem o Lewandowski, o vice-artilheiro, para mim, artilheiro, tá falado. Vai tentar já em casa já virar a chave, já vai tentar partir para cima. Acho que acredito desde o começo a Bundesliga tem essa característica. O Stuttgart, temporada passada, foi bem a cara da Bundesliga, campeonato cheio de gols. E o Stuttgart começou vencendo o Fürth, que veio da segunda divisão, foi o vice-campeão da segunda divisão, venceu por 5-1, sem dó nem piedade. Então a gente acredita aqui num jogo bem jogado, um jogo para gols. A próxima dupla aqui, iremos começar com Finn Herbst e St. Patrick's às 16 horas, mais de 1,5. E às 16 horas também Brest contra PSG. A gente vai intervalo final do jogo PSG, cotação 2,25. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Também conhecido como HTFT. Bom, primeiro jogo, Finn Herbst e St. Patrick's. É rodada 25, lá são 10 equipes, então está acabando o terceiro turno. O St. Patrick's, vou começar pelo Finn Herbst, que é o time da casa, né? 23 jogos, 21 gols marcados, 31 gols sofridos. É o 8º colocado na parte de baixo da tabela, não tem um ataque de encher os olhos, tem uma defesa até que razoável, mas vai enfrentar um St. Patrick's que é muito forte. É o vice-líder, com 24 jogos, 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Aí sim, 42 gols marcados, mas 25 sofridos. Até que ele vem sofrendo aí seus golzinhos. Se a gente pegar os últimos jogos aí do Finn Herbst em casa, os últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 empate. Só que 3 jogos, ambas marcam sim. Você tem 2 derrotas por 2-1, você tem um empate 1-1 e você tem aí até 2 derrotas por 1-0, que não nos serviria. Mas o St. Patrick's fora de casa é show de gols. Tem 2 vitórias, 3-1, 4-1. Tem 2 derrotas aí por 3-2 e 3-1. Tem um empate 1-1, que é até contra o Waterford, esse empate 1-1. O Waterford, nosso queridinho, que está lá embaixo, mas faz e toma um monte de gol. Na verdade, toma mais do que faz. Mas enfim, o St. Patrick's, as últimas 5 partidas fora de casa, todas elas deram ambas marcam sim. Se deu ambas marcam sim, deu mais de 1,5 gol. Então, esse jogo aí, a gente está imaginando bastante gols. O St. Patrick's tem ainda o sonho ali de brigar pelo título. A parte de baixo, o Finn Herbst precisa subir aí, porque o Waterford está coladinho neles. O Waterford, que era muito mal e de repente deu uma estilingada, 4 vitórias consecutivas. Então, esse campeonato ainda tem água para rolar. Não é jogo de churrasco aqui, com certeza. E Brest contra PSG. A gente acredita que o PSG vire o jogo na frente. Ou seja, quando acabar o primeiro tempo, nós estamos imaginando que o PSG esteja vencendo e que ele vença a partida. Se o PSG fizer 4-0 no primeiro tempo e o jogo acabar 4-1,
Ele virou vencendo e venceu o jogo, tá? Não é vencer o primeiro tempo e vencer o segundo tempo. Isso daí é outro mercado, tá? Intervalo final do jogo, HTFT, cotação de 2,25. Bom, por enquanto, o ETzinho Messi é dúvida, mas existem rumores que ele já vai fazer a estreia contra o Brest. O PSG mostrou com essas contratações que veio para ser campeão, veio para ganhar tudo, vem com uma fome de bola. Eu acredito muito que esse PSG vai já vencer, já virar vencendo. É só quem assistiu os 2 primeiros jogos do PSG já viu isso, já viu uma grande vontade em vencer. O Brest empatou as 2 partidas, 1-1 e 1-1. O primeiro tempo, contra o Lyon, virou até vencendo por 1-0 fora de casa, fez o gol aos 43. O outro jogo contra o Rennes empatou em 1-1, primeiro tempo foi 0-0. Agora o PSG estreou contra o Troyes, que veio da segunda divisão. O Troyes me faz um gol aos 9 minutos, aos 21 já estava 2-1. Acabou virando. Esse é um ótimo exemplo de HTFT, intervalo final do jogo. Primeiro tempo acabou 2-1 e o jogo acabou 2-1. Quer dizer que o segundo tempo foi 0-0, mas serviria para nossa análise. E contra o Strasbourg, já em casa, aos 3 minutos o Icardi já balançou as redes, aos 27 já estava 3-0. Esse é um ótimo exemplo também, porque no segundo tempo, se você olhar o segundo tempo, o Strasbourg venceu por 2-1, só que o jogo foi 4-2. O PSG virou vencendo e terminou a partida vencendo. Acreditamos muito nessa vitória do PSG já no intervalo. Se o Messi começar jogando, então aí nem se fala. Eu acredito que o Messi esteja muito motivado e o PSG como um todo, né? A chegada do Messi, motivaria qual time, né? Qual o jogador que não daria carrinho pro Messi jogar bola, né? Bom, essas são as análises da equipe Prof Trader para essa sexta-feira. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe, deixe um comentário. Se inscreva no nosso canal, é só clicar no Prof Trader no canto inferior esquerdo e no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima!